Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje é um manhwa que eu trago pra vocês. Aquele momento que as pessoas não ficam, o que é um manhwa? Pelo amor de Deus, Kimi. É um mangá, só que coreano. Então a gente chama de manhwa, certo? E eu preciso dizer que ele é um manhwa que está sendo vendido caro no Brasil, que eu posterguei a compra dele por um bom tempo até conseguir uma promoção, e preciso dizer que me arrependi de não ter comprado os próximos já, porque ele é um manhwa que entregou tudo, porque ele é um isekai, harém reverso, e caso isso ainda não tenha te convencido, eu vou dizer por que ele custou tão caro, tá? Ele é colorido. E o papel é aquele papel couché de revista. Então tá aí o motivo do preço desse mangá, desse manhwa, que tá 70 e poucos reais. Então assim, gente, que sabor esse manhwa, pelo amor de Deus. Então, pra vocês saberem, ele é categorizado como um shoujo para maiores de 14 anos. Atualmente existem 4 volumes no Brasil desse manhwa. Não sei quantos volumes serão, porque pelo que eu entendi, ele ainda está sendo quadrinizado. Porque a história original é de Wong Yoo, e quem está fazendo a quadrinização é Suou, que está fazendo de forma online, mas aí resolveram publicar ele em forma física também, certo? Mas existem 4 volumes do manhwa publicados no Brasil e 5 volumes da light novel, que na verdade essa história surgiu como uma light novel. De 2019 para 2020. Então, se você quiser, você consegue comprar as light novel. Eu acredito que elas já estejam completas no Brasil. Pelo menos eu não achei nenhuma informação dizendo que ainda faltava alguma coisa acontecer, né, para ser publicado. E, infelizmente, ainda não existe nenhuma adaptação desse manhwa, o que eu acho uma perda gigantesca, porque ele tem tudo. Gente, ele tem comédia, ele tem romance e ele é um isekai. Então, assim, você fica com aquela personagem que você não tem como não se identificar. Quem nunca quis entrar num jogo? Quem nunca? Ah, vai. Você pelo menos uma vez na vida jogou alguma coisa que você pensou, eu entraria nesse mundo. Se não, sabe que tá perdendo. A nossa personagem principal, ela é uma personagem universitária que está muito feliz porque ela finalmente conseguiu sair da casa do pai, que ela é um caso em que ela é a filha bastarda de um homem rico, e aí quando a mãe morreu, ela só pôde recorrer ao pai. E aí beleza, pai acolheu ela, vai morar junto, etc e tal, porém ela tem 2 meio-irmãos mais velhos, que resolvem fazer a vida dessa menina um inferno, sendo que a mãe deles já tinha morrido antes dela nascer. Então não é como se, tipo, o nascimento dela fosse o motivo da separação dos pais. Não tem nada a ver. A mãe deles já não existia quando o pai se envolveu com a mãe dela, mas por algum motivo eles resolvem fazer a vida dela um inferno, fazem agressões verbais, físicas e descaso. E o pai olha para aquilo e fica, não, você vai de criança, tudo certo. Então a nossa personagem, ela cresceu com um sentimento de eu quero ir embora daqui. Eu quero ter a minha vida, eu quero ser feliz. Então ela se matou de tanto estudar para poder entrar numa universidade de prestígio. E aí ela conseguiu convencer o pai a me pagar um apartamento, um aluguel no caso, né, num lugar bem próximo da universidade. E ó, deu, vocês não precisam mais me ver, sabe? A única coisa que ela pediu, e ela vai, é um apartamento super pequeno, etc e tal, mas ela tá feliz porque é o canto dela. E aí é lançado um jogo que tá todo mundo falando, que é o famoso harém reverso. O que é harém reverso aqui? Gente, harém reverso é uma personagem feminina que se envolve com possibilidades amorosas. Geralmente, meninos. Ela resolve jogar, só que, tipo assim, existem 2 modalidades. Fácil e difícil. Na modalidade fácil, você é a mocinha, a pobre coitadinha, que foi por um descuido de quando era criança, afastada da família, viveu durante muitos anos com uma plebeia, e aí um dia um mago, Duque, aparece pra você e diz, não, você é a fulana de tal, a filha perdida da casa Eckhart. E aí leva ela de volta. Só que quando ela chega lá, já existe uma menina que o pai dessa
personagem meio que pegou no lugar dela. Como assim, Kimi? Tipo, ele confundiu? Mais ou menos é o que dá a entender. Por quê? Porque elas são parecidas? A única coisa que elas têm em comum é que elas têm cabelo rosa e olhos azuis. Só. Então, o modo fácil, todo mundo gosta da mocinha. Todos os 5 rapazes que são possíveis pretendentes dela gostam dela, etc, etc, etc. E a nossa personagem, ela super zera essa parte do jogo, assim, ó, muito rápido. Aí, ela resolve jogar no modo difícil. E no modo difícil, você não é a mocinha. Você é a vilã, a Penelope Eckhart, que aparece na versão quando você tá jogando de mocinha e que ela várias vezes tenta aprontar pra cima da nossa personagem principal pra ferrar com a vida dela. E aí a nossa protagonista fica, não, beleza, não deve ser tão difícil assim de vencer. E todas as vezes ela morre. Ela passa uma madrugada inteira tentando zerar o jogo no modo difícil e ela simplesmente não consegue, porque às vezes por um pequeno deslize a personagem morre. E não é tipo, não quero ficar com você, não, ela morre, sabe? É game over, volta tudo pro início. E aí a nossa personagem dorme e quando ela acorda, ela percebe que ela não tá mais em casa. E aí você já fica, onde é que eu tô? E aí ela se dá conta que ela, de alguma forma, entrou no jogo. E agora ela é a Penelope Eckhart. Então, ela fica no primeiro momento tentando entender o que tá acontecendo. Inclusive, é bem complicado para ela, porque ela não pode falar, a não ser que seja naqueles balões de falas pré-prontas. Então, ela sabe que dependendo do que ela responder, como ela já jogou muito esse jogo, dependendo do que ela responder, ela vai morrer. O que, pro primeiro momento, ela fica, tá, beleza, eu vou morrer, vou voltar pro meu corpo na minha casa. Só que as coisas vão passando, tipo assim, há uma situação em que ela quase morre. E não aparece o botão resetar, não aparece o botão pausar. E ela fica, gente, se não apareceu, o que vai acontecer comigo se eu morrer? Eu vou morrer? Então, ela resolve mudar de planos e fica, não, eu acho que o único jeito de eu sair desse jogo e voltar pra minha vida normal é se eu conseguir fazer com que um dos personagens se apaixone por mim. E é muito mais difícil, gente, porque ela consegue ver, inclusive, qual é o nível de afeição que eles têm por ela. E muitos deles, o nível já é negativo. Então, por exemplo, dos 5 pretendentes dela, que são os mesmos da nossa mocinha, tem os 2 irmãos postiços dela, que são os 2 irmãos mais velhos Eckhart, que sabiam que ela não era a irmã de verdade. Inclusive, a gente começa a perceber que eles faziam um terror psicológico muito grande em cima dela, por causa disso, dizendo que ela era um lixo, que ela não era da família, que ela tava ali só como tapa-furo e assim por diante. Então, a gente começa a perceber que existem certos paralelos entre a Penélope e a nossa personagem principal. Então, eles têm nível negativo com ela, os 2 irmãos. Aí nós temos o príncipe herdeiro, que dá a entender que ele é aquele príncipe extremamente sanguinário, cabeça quente, que tu não pode respirar alto na frente dele se ele tiver com dor de cabeça, que ele, né, acaba com você, o que não ajuda. Tem também o tal Mago Duque, que é o responsável que vai trazer a mocinha para casa Eckhart, ele também é uma das possibilidades amorosas. E por fim, um cavaleiro que o pai dela, no caso, né, porque apesar dela não ser filha de sangue, o Lord Eckhart trata ela como se fosse filha mesmo, mas é aquela filha, tipo, né, vive só, não me causa problemas. Mas ele vai adotar um cavaleiro para ser representante dele da casa. Então, é interessante a gente ver como a nossa personagem, pelo corpo da Penélope, ela começa a calcular qual deles vale a pena ela investir, do tipo, não, esse aqui tem menos chance de me dar problema. E aí, como ela tá no corpo da Penélope, a gente vê que tem muita coisa nos bastidores que o jogo não tava mostrando, que por ser focado na mocinha, não mostrava, pintava a Penélope como uma megera, uma garota mimada, que não quer perder o lugar dela pra irmã bonita. Sabe a famosa síndrome da Cinderela? Mais ou menos isso. E aí, conforme a nossa personagem vai vivendo no corpo da Penélope, a gente percebe que não. A Penélope sofreu bastante. Sofreu tanto, a tal ponto, que ela ficou, vocês querem pintar como uma mimada megera? Pois eu serei a mimada megera. E agora, a nossa personagem tem que desfazer
o que estava sendo feito para poder sobreviver. Vai funcionar? Eu não sei. Eu só sei que eu terminei favoritando esse mangá. E eu fiquei assim, gente, que delícia. Olha, esse é o melhor isekai que eu encontrei até então. Não sei se é porque é shoujo, o que foi que aconteceu, mas eu achei a situação muito bem construída. Eu lembro de jogar esses jogos de Harem Reverso, antes de saber, inclusive, que o nome era esse, certo? A gente chamava na minha época de jogo de relacionamento. Eu me lembrei muito da minha adolescência. Eu fiquei assim, gente, que gostoso, sabe? Que gostoso lembrar disso. E aí, claro, a Penélope vai fazendo tudo para sobreviver. E a gente percebe que os próprios personagens começam a ver ela de um jeito um pouco diferente, mas ainda existe aquele preconceito em cima dela. Então, assim, eu com certeza vou dar um jeito de pegar os próximos volumes, porque eu quero saber como vai terminar. E depois que eu terminar de ler o manhwa, eu quero pegar as light novel também para ter aqui. E, inclusive, há uma diferença bem grande, tá, galera? Para vocês saberem. A light novel, ela é sempre assim, com a Penélope aparecendo na capa, tá? Para vocês não confundirem. Assim é quando é a light novel, que daí são os nossos interesses amorosos da Penélope, né? Falo nossos porque nós, leitores, estamos juntos nessa, né? A gente vai torcer, a gente vai deduzir, a gente vai criar crush, vai acontecer, já estou sentindo. Já estou sentindo. Então, fica aí a indicação para vocês. Se você já leu esse manhwa ou se você já leu a light novel, por favor, deixe aqui nos comentários. Mas, claro, sem spoiler, por favor, tá, galera? Sem spoiler, para não estragar a experiência do coleguinha, tá bom? E é isso. Vou ficar por aqui. Beijinho. E até mais, pessoal.